Colmeiapodcast.com.br apresenta Verifica, o podcast da Lupa, a primeira agência de fact-checking do Brasil. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Verifica, o primeiro desse ano, retomada da nossa temporada do Verifica Você Sabe. É o primeiro podcast em português dedicado a combater a desinformação. E nessa pegada, com muita energia, muito carinho, a gente abre 2020 desejando a você que nos ouve um ano maravilhoso, cheio de notícias boas e com menos desinformação. Eu sou a Natália Leal, sou diretora de conteúdo da Agência Lupa e aqui comigo, como sempre, está o Gilberto Scofield Jr., o nosso diretor de estratégias e negócios. E aí, Gil, tudo bem? Tá animado para 2020? Fala, guria, tudo bem? Bom, animadíssimo aí para 2020. A gente tem um monte de projeto, tem um monte de produto aí que estão no forno para ser lançado. Eu acho que as pessoas vão gostar bastante. A gente está intensificando também os nossos treinamentos e educação contra a desinformação, que eu acho que é um problema grave. A gente está no ano eleitoral agora e a gente tem que pensar isso quanto mais cedo, melhor, né? Enfim, um ótimo ano também para você que ouve aqui o Verifica, para você que visita o site da gente, da Lupa, né? O www.lupa.news e nos acompanha aí nas redes sociais da Lupa. A Lupa, você já deve estar sabendo, porque a gente repetiu isso centenas de vezes durante o ano passado, é a primeira agência de checagem de fatos do Brasil. Nath, o ano já começa recheado de notícias falsas. Pois é, Gil, as fake news não tiram férias, né? Nem aqui no Brasil e nem no exterior. E seguem fazendo da área política, em especial, uma munição permanente. O ano mal começou e já circulam boatos de que o presidente Jair Bolsonaro pretende acabar com o IPVA. Daqui a pouco a gente esclarece essa história. A gente também fala nesse episódio sobre um assunto que rendeu muito no fim do ano. Rolou em redes sociais uma associação falsa feita com base num vídeo antigo entre o humorista Fábio Porchat e o PT. Essa manobra ainda faz parte da série de mensagens e atos de recriminação, a sátira feita num especial de Natal do Porta dos Fundos, envolvendo Jesus e outros personagens bíblicos. Essas recriminações culminaram no atentado à sede da produtora do grupo, na Zona Sul do Rio, no fim de 2019. Um ato que, assim como todo tipo de censura, uma sociedade democrática, obviamente, não pode consentir. E, como a gente sabe, um dos antídotos contra o preconceito e a censura é justamente o esclarecimento dos fatos. Por isso que a cada semana, eu, o Gil e toda a equipe da Lupa passamos a limpo as informações falsas que circulam por aí, né? É isso mesmo, guria. E outro caso que a gente esclarece nesse primeiro episódio do ano diz respeito ao vídeo usado para sugerir que o Chico Buarque não compõe as suas músicas e sim compra de terceiros. Gil, as fake news não perdoam e sobra até pro Chico, né? Bom, lá fora, as notícias falsas também acompanham a política. O ataque de drones americanos ao Iraque na semana passada para executar o mais poderoso general iraniano gerou, além dos 7 mortos e da apreensão internacional, um bombardeio de desinformação. Quem comenta esse caso, direto dos Estados Unidos, é ela, Cristina Tardáguila, fundadora da Lupa e atual diretora adjunta da International Fact-Checking Network, a IFCN. É o olhar internacional sobre o mundo da checagem de fatos que você só tem aqui no Verifica. Nesse começo de 2020 também não pode faltar o quadro, sempre muito comentado, sobre os mitos e verdades relacionados à saúde. A repórter Natália Afonso já estava ansiosa, fala a verdade, Nath, para voltar a destrinchar as informações enganosas que pairam sobre essa área. Já já ela explica por que não passa de boato a história de que o médico Drauzio Varela, coitado, sempre ele, teria descoberto a cura da diabetes. Gil, o nosso começo de ano já tá animado, repleto de coisa para ser comentada e esclarecida, né? Então, você que tá com a gente, se liga aí, que o primeiro Verifica de 2020 tá só começando. Bom, antes da gente começar então a comentar e esclarecer os boatos aí que circulam nas redes sociais, eu convido você que está nos acompanhando aqui para seguir a gente também no Facebook, no Twitter e no Instagram da Lupa. Também para nos acompanhar lá no www.lupa.news, onde a gente publica todas as checagens
que a gente faz, você pode compartilhar os links direto de lá. Então, não tem desculpa para não acompanhar as nossas verificações. Vamos fazer aí do combate à desinformação uma resolução de ano novo, tá? Por aqui já é a nossa resolução há bastante tempo, mas vem com a gente nessa resolução aí pra gente não espalhar mais desinformação nesse 2020. Bom, Gil, o comecinho do ano tá indicando aí que pelo menos quanto à propagação de informação falsa ligada ao ambiente político, a gente vai ter um ano bem parecido com o que foi no ano passado, né? Pois é, guria. Mal o ano começou e já circulam boatos envolvendo personagens ligados de alguma forma ao cenário político ainda bastante polarizado, como se o país permanecesse aí numa campanha perene, né? A gente já vai começar uma nova campanha, aliás, para as eleições locais, né? Mais de 5.500 municípios no Brasil inteiro, e o país parece que ainda não saiu da eleição de 2018, né? E um desses casos que a gente esclarece agora é um post segundo o qual o presidente Jair Bolsonaro pretende acabar com o imposto sobre propriedade de veículos automotores, o conhecido IPVA. Segundo esse texto, Gil, que circula aí nas redes sociais, o Bolsonaro, ele adotaria aqui no Brasil o modelo que hoje é vigente nos Estados Unidos, com uma taxação que é feita somente nas transações de compra e venda de veículos. A equipe da Lupa verificou que essa informação é falsa. Isso. Puro boato. Nenhuma declaração de Bolsonaro na imprensa ou nas redes sociais defende o fim do IPVA no Brasil. A ideia também não foi registrada em entrevistas de autoridades como o ministro da Economia, Paulo Guedes, ou o secretário da Receita Federal, José Barroso Tostes Neto, que sistematicamente abordam a reforma tributária planejada aí pelo governo. E aí esse assunto vira e mexe, volta na boca de um ou de outro, né? Gil, tu trabalhou bastante tempo aí no jornalismo econômico, né? Então aproveita e lembra aqui para quem tá nos ouvindo qual é a natureza desse imposto que a gente tá falando. Bem, guria, o IPVA foi criado pela nossa Constituição de 1988 e é cobrado pelos estados e pelo Distrito Federal. Os proprietários de veículos pagam a taxa anualmente e a alíquota cobrada varia entre os estados. Do total recolhido, 20% vão para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, e os 80% restantes são divididos aí igualmente entre os estados e a cidade de registro dos veículos, certo? Bom, vamos imaginar então que a ideia fosse verdadeira e não somente um boato plantado em redes sociais. Seria viável a extinção do IPVA? Isso depende do envio de uma proposta de emenda constitucional ao Congresso pelo Executivo, eliminando o trecho da Constituição que institui a cobrança do IPVA pelos estados. Mas não há registro de nada disso, desse movimento, nem de nada nesse sentido. E também não tem qualquer declaração, né, do presidente Bolsonaro e das autoridades econômicas aí que indique sequer um flerte com uma mudança para esse modelo de taxação adotado nos Estados Unidos, né? Pois é, Nath, apesar das reconhecidas afinidades do presidente Bolsonaro com os Estados Unidos, em especial com os Estados Unidos de Trump, nada indica por hora que vamos copiar o modelo deles. Até porque lá a taxação sobre compra e venda de veículos varia por estado. Em alguns lugares, como Oregon e Montana, esse valor não é cobrado. Por exemplo, além do mais, os americanos também precisam pagar, em 27 estados, um imposto pela propriedade de veículos equivalente ao nosso IPVA brasileiro. Muito bem, vamos então para o nosso segundo caso desse primeiro Verifica de 2020? Vamos nessa, guria! A gente segue na área política e comenta agora o uso de imagem de Fábio Porchat fora do contexto original para criar uma falsa associação entre o ator e o Partido dos Trabalhadores. As imagens propagadas maliciosamente nas redes sociais mostram o Fábio Porchat com uma camisa do PT e elas vêm acompanhadas do seguinte texto, abre aspas: Fábio Porchat, o criador do filme falando que Jesus seria gay, não é nada mais que um petista atuante e filiado. Você ainda acredita nesse partido? Fecha aspas. A legenda mistura uma crítica fincada aí na polarização política que se perpetua no país, né, com uma recriminação moral ou moralista a essa sátira feita pelo Porta dos Fundos envolvendo Jesus e outros personagens bíblicos. Esse post que vincula o ator ao PT começou a circular justamente depois do lançamento do filme A Primeira Tentação de Cristo, um especial de Natal do Porta dos Fundos, feito para a plataforma Netflix esse ano, quer dizer, no ano passado, na verdade, né, 2019.
O vídeo de humor polemizou nas redes sociais e despertou desde manifestações de censura até reações extremistas, como esse atentado bizarro à sede da produtora do Porta dos Fundos na Zona Sul do Rio. Pois é, Gil, essa postagem aí das imagens do ator com a camisa do PT, usadas fora do contexto original, elas fazem parte do tsunami de publicações desencadeadas pelo tal filme exibido aí, publicado, né, pela Netflix, disponível lá na Netflix. Só que elas são, na verdade, de um vídeo de humor produzido pelo Porta dos Fundos em abril de 2016 e não uma imagem aí da vida real, né? Naquele ano, o Porchat e também o Antônio Tabet, o Gregório Duvivier e o João Vicente fizeram uma gravação encenando que o Porta dos Fundos tinha uma relação direta com o PT, a CUT, o MST e o próprio presidente Lula. Mas, como é de costume aí do grupo, né, do Porta dos Fundos, era tudo uma sátira. Você ligada no Verifica, pode ver esse vídeo na página da Lupa, www.lupa.news. No início do vídeo, por exemplo, Tabé diz que a equipe foi desmascarada e está perdendo seguidores. Por essa razão, ele pede para Porchat pegar o dinheiro enviado pelo ex-presidente Lula para fugir. Tudo não passa, claro, de uma brincadeira, uma provocação, até porque essa é uma das funções do humor e, obviamente, do grupo. Isso mesmo, Gil. Bom, para criar o falso vínculo aí do Porchat com o PT, o tal post ele reproduz uma manobra bem frequente na indústria da desinformação, que é dissociar frases e imagens do contexto original para que elas ganhem, então, um outro sentido, né? Por isso, a gente costuma sempre lembrar aqui no nosso podcast semanal que é muito importante a gente checar, né, se a imagem ou a frase do post recebido pertence realmente àquele contexto que está sendo indicado naquela publicação. Nath, é sempre bom a gente reforçar essa recomendação, né? Bom, vamos ao terceiro caso de hoje, talvez o mais surreal deles. Bora, guria, mais uma manobra para distorcer o sentido verdadeiro de uma mensagem. E como a desinformação não poupa nem os ícones das artes, da literatura e da música, sobrou de novo pro Chico Buarque, que volta e meia vira meme aí nas redes sociais, né? Pois é, agora circula na internet um vídeo no qual o artista fala em tom de brincadeira que compra suas canções de compositores anônimos. Foi a deixa, obviamente, para a galhofa ser apropriada como verdade e virar munição no bombardeio político das redes sociais. Um caso clássico aí. O texto que acompanha o vídeo dá o tom da polarização política que persiste nas redes. Então ele diz o seguinte, abre aspas: esse vídeo mostra esse petista cara de pau que nunca compôs nada. O petista cara de pau, no caso, seria o Chico Buarque, né? A equipe da Lupa confirmou que a afirmação do compositor era, logicamente, uma brincadeira. Ela foi feita pelo Chico aí nos bastidores da gravação do álbum Carioca. E as imagens foram extraídas do documentário Descontração, de 2006, dirigido por Bruno Natal. Ele mostra a intimidade do Chico Buarque durante a produção do álbum, no fim de 2005. O trecho completo está disponível no YouTube para quem tiver curiosidade. A assessoria de imprensa do Chico Buarque comentou numa mensagem enviada à nossa equipe aí pelo WhatsApp que é surpreendente que as pessoas não percebam a clara brincadeira que o cantor fez. Mas no mundo que a gente está vivendo, né, às vezes acontece isso mesmo. Por isso que não dá para bobear e tem que checar sempre antes de compartilhar. Já não se pode dizer que é brincadeira a onda de desinformação propagada depois do bombardeio de drones americanos ao aeroporto internacional de Bagdá. A operação militar foi ordenada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para executar o general mais poderoso do Irã, o Qasem Soleimani, acusado de coordenar milícias xiitas em ataques americanos no Iraque. Não é surpresa o grande volume de informações truncadas e falsas desencadeadas por um fato como esse, que deixa o mundo em alerta, afinal de contas, né? E quem tá de volta no nosso podcast, o primeiro de 2020, para comentar esse caso, é a nossa querida Cristina Tardáguila. Segue trazendo direto dos Estados Unidos um olhar internacional sobre o universo da checagem de fatos. A Cristina, você já sabe, é fundadora da Lupa e diretora adjunta da IFCN, a International Fact Checking Network, a rede que reúne as plataformas de checagem em todo o mundo. Diz aí, Chris, mal começou o ano, já temos mais uma onda de desinformação desencadeada aí por esse conflito internacional. Oi, Nath. Oi, Gil. O ano começou quente aqui nos Estados Unidos com o início do conflito com o Irã. Como vocês sabem, os americanos usaram um drone para atacar e matar o general Soleimani, um dos principais nomes da cúpula militar iraniana, quando ele estava lá no aeroporto de Bagdá, no Iraque, no início desse ano.
E acabaram, óbvio, dando início aí a um enorme momento de grande tensão no Oriente Médio e, em decorrência, em todo o mundo. Está todo mundo de olho para ver o que vai acontecer entre essa disputa entre Estados Unidos e Irã. Mas como a gente sempre fala aqui no Verifica de desinformação, eu resolvi trazer para os nossos ouvintes um pouco do trabalho que os checadores americanos estão fazendo sobre esse assunto e que serve para mostrar, gente, o impacto desses movimentos militares na vida real das pessoas, sobretudo aqui nos Estados Unidos. Nath, Gil, os americanos, sobretudo os homens, os civis, estão literalmente apavorados com a possibilidade de serem convocados para participar como soldados numa guerra. Eles estão googando, gente, desesperadamente o termo em inglês draft, que significa essa convocatória extraordinária de civis para se alistarem ou participarem de uma guerra ou de um conflito armado. Infelizmente, essas pessoas estão encontrando na internet muitas informações falsas sobre esse assunto. Sabe por quê? Desde o dia 3 de janeiro, o site oficial das Forças Armadas, que explica detalhes sobre essas convocatórias extraordinárias dos civis, que só foram feitas, vejam só, 4 vezes em todas as histórias dos Estados Unidos, ou seja, na Guerra do Vietnã, nas 2 guerras mundiais e na Guerra da Coreia, esse site ficou fora do ar diversas vezes, por várias horas, desde o dia 3 de janeiro, graças à quantidade de acesso e pedidos de informação que está sendo feita lá pelos americanos. Resultado: as pessoas, obviamente, não têm acesso a esse site e, óbvio, vão aonde? Nas redes sociais. E aí encontram uma quantidade cavalar de dados equivocados, informações truncadas. E aí que entram os checadores. E o PolitiFact está fazendo um trabalho brilhante nesse assunto. O PolitiFact, como a gente já sabe, é uma das maiores plataformas de checagem do mundo, ganhou um Pulitzer já por fazer um trabalho brilhante nesse sentido. E na última segunda-feira publicou uma checagem dizendo, por exemplo, que é falso um dos posts que afirma que gays e pessoas condenadas não podem ser convocadas para as Forças Armadas se isso acontecer, se essa convocatória for autorizada pelo Congresso americano. Gente, a lei americana é clara. Ela vale desde o governo de Jimmy Carter e vem sendo revalidada há mais de 50 anos por todas as administrações. Ela exige que todos os homens de 18 a 25 anos façam um alistamento nas Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica. Não importa sequer se esses homens estão em situação legal aqui nos Estados Unidos. As mulheres, como acontece em outras partes do mundo, estão liberadas desse alistamento. A lei também indica que se uma convocatória for feita, uma convocatória extraordinária, esse draft for aprovado, todos os homens que tiverem sido alistados, eles recebem um número e participam de uma espécie de sorteio baseado no ano de nascimento deles. E aí, vejam que curioso, os convocados, ou seja, os sorteados, passam então por uma avaliação, e aí eu vou ler entre aspas, tá, gente? Mental, física e até moral, antes de serem efetivamente somados às Forças Armadas e enviados para participar de uma eventual guerra, pegar em armas, enfim, dirigir tanques, etc. Mas todos os analistas consultados pelo PolitiFact dizem que, claro, a chance de um draft acontecer agora nos Estados Unidos e em relação ao conflito com o Irã ainda é baixíssimo, o que não impede que os americanos estejam preocupados e googando esse termo loucamente e buscando essa quantidade de informações nas redes sociais de forma desenfreada e, infelizmente, encontrando muitas notícias falsas, né? E, óbvio, os produtores de desinformação estão aí curtindo e aproveitando esse momento como ninguém. Bom, Nath e Gil, vou continuar aqui de olho no que acontece nesse conflito. A tensão é muito grande, como vocês sabem, onde há pânico, há desinformação. Deixo um beijo grande para vocês, desejo de um lindo 2020 para vocês, nossa equipe e todos os ouvintes. Até a próxima. Obrigada, Cris, valeu. Quero deixar aqui um registro também de que tem muita desinformação rolando nas redes sociais aqui no Brasil, tá? Sobre esse caso do Irã. A nossa equipe, como sempre, tá atenta e desmentindo vários boatos sobre esse assunto. Então, para você não ficar vendido aí na crise internacional, é só acessar o nosso site lá no www.lupa.news e conferir todas as informações, tá?
Bem, e chegou a hora de matar a saudade do nosso quadro sempre muito comentado sobre os mitos e verdades na área de saúde. Querido ouvinte, se prepare porque ela está de volta, já refeita das rabanadas de fim de ano. Claro que eu tô falando da nossa repórter queridíssima, a máquina, o mito, Natália Afonso. Ela já abre o ano com uma história que tem gerado aí muita confusão nas redes sociais, segundo uma página na internet. Diz a página que o médico Drauzio Varella descobriu a reversão da diabetes. Sai que é sua, Natália, isso tem algum fundamento? Oi Gil, oi Nath. Pois é, os boatos, como vocês disseram agora, não tiram férias e eles continuam infernizando, infelizmente, a área da saúde. E essa informação, Gil, é totalmente falsa. E mais do que isso, ela representa um golpe para vender um suposto remédio. Explica essa história pra gente, Nath. Bem, o texto segundo o qual Varella descobriu a cura da diabetes é uma propaganda de um suplemento chamado fitoglico. Ele seria supostamente recomendado por Varella. E o layout do site, aliás, é similar à página do médico, que atualmente é hospedada no UOL. Mas, como eu disse, tudo não passa de um golpe. Que loucura isso, gente! Pior que muitos logo acreditam, principalmente aqueles atrás das curas milagrosas. Por isso é tão importante esses esclarecimentos semanais na área de saúde, sabia? Tem razão, Gil. A página analisada pela equipe da Lupa é uma versão pirata do site do médico, feita para vender o suplemento, supostamente usado no tratamento aí de diabetes. E para passar a credibilidade, os golpistas eles copiam a identidade visual do site do Varella, incluindo inclusive os logotipos e até a marca do UOL. Uma fraude, infelizmente, ainda bem frequente, né? Pois é, e tem até um detalhe irônico. Eles plagiam até um banner do site do médico. O texto do banner original, lá do site do Dr. Drauzio Varella, diz assim: Dr. Drauzio Varella não faz propaganda de remédios, não compre. Já na cópia, no site pirata, o texto é o seguinte: este é o site oficial do Dr. Drauzio Varella e sua compra é recomendada somente aqui. Não compre em sites piratas. Brincadeira, né? Gil? O conteúdo publicado na página pirata manipula uma série de informações atribuídas ao médico. Segundo o texto, Varella teria revelado a cura da diabetes numa reportagem do programa do Bem-Estar da TV Globo. Na tentativa de fundamentar essa informação falsa, é apresentado um texto de uma edição do programa de outubro de 2016. Só que neste trecho, os apresentadores eles apenas citam uma declaração do médico dizendo que é possível, com mudanças de hábito, viver com qualidade depois do diagnóstico de diabetes. E não para por aí, não. Como assim? Ainda tem mais? Gil, o texto também reúne várias supostas declarações feitas por Varella sobre os benefícios do tal suplemento. E tem ainda um suposto depoimento de um paciente tratado pelo médico. Segundo a assessoria do Drauzio Varella, nada disso, claro, é verdadeiro. E essa não é a primeira vez que o Dr. Drauzio é pirateado para promover suplementos, né, Nath? Exatamente, Nath. Em setembro do ano passado, a Lupa verificou que um site usava um golpe semelhante na venda do suplemento para dores articulares. A assessoria do médico contabiliza que pelo menos outros 4 exemplos usam essa mesma estratégia aí similar de golpe. Pois é, gente. Isso só reforça como a área de saúde é muito suscetível a golpes baseados na desinformação. Sim, até por isso vale lembrar que o Dr. Drauzio Varella não faz nenhuma propaganda de remédio ou suplemento. Ou seja, se você vir aí alguma informação desse tipo na internet, não compartilha, porque certamente é golpe. Maravilha! A nossa querida Natália Afonso voltou com tudo! A cada semana, nesse ano que começa, ela passa limpo os mitos e verdades na área de saúde. E assim a gente chega ao fim do primeiro episódio de 2020 do nosso queridíssimo Verifica. Uma largada aí cheia de casos variados, curiosos, tudo pra você que fica ligado no nosso podcast semanal nunca, jamais ser vencido pela desinformação. É isso aí, Nath. É um prenúncio de programas bem variados e, como sempre, bem animados nesse ano. Eu lembro que para acompanhar as informações verificadas pela Lupa, é só seguir a gente no Facebook, no Twitter e no Instagram e também ficar de olho na nossa página, que você já sabe qual é. E aí botaram aqui para ficar repetindo essa página o tempo todo, eu também não vou ficar fazendo isso não. E se você tiver uma sugestão de checagem, eu lembro, escreve lá pra gente no lupa@lupa.news, bota lá no assunto que é sugestão
sugestão que partiu do Verifica, que você tá ouvindo o nosso podcast, conta ali pra gente no corpo do e-mail. A gente já sabe, fica bem ligado e vai vendo toda semana o que a gente pode checar das informações que chegam por lá. Manda lá pra gente no lupa@lupa.news, tá? A produção e a reportagem do Verifica, você já sabe, são da equipe da Agência Lupa, e o roteiro e a edição ficam por conta dos nossos parceiros do Colmeia Podcast. Gente, é isso aí. Foi ótimo estar de novo com vocês agora nesse início de ano. Eu espero que esse início de ano, que o ano inteiro seja um ano maravilhoso para todos nós, que seja um ano melhor do que os anos anteriores, como sempre. É sempre o desejo que a gente tem, que a gente saiba lidar com os imprevistos e que a gente melhore o nosso entendimento sobre o que é informação verdadeira, sobre o que é desinformação, sobre os perigos de se passar adiante a desinformação, conteúdo falso, e especialmente no ano muito importante para o processo democrático brasileiro, que vem a ser um ano de eleição, né? A eleição, afinal de contas, é um pilar democrático. Então, assim, fica de olho, ouve a gente aqui no Verifica, preste atenção na boataria e evita passar adiante qualquer coisa sem dar uma checada, tá? E um excelente 2020 para todo mundo. Beijo. Um ótimo ano a todos. Na próxima semana a gente tá de volta para falar mais sobre os conteúdos falsos que infernizam a vida da gente. Então, uma ótima semana para você. Um beijo. Tchau. Tchau. Verifica, o podcast da Lupa, a primeira agência de fact-checking do Brasil. Uma produção colmeiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.